O Corinthians finalmente afastou não, o Rubão, diretor de futebol do Corinthians, é uma das figuras centrais da eleição da atual gestão, inclusive, e tal, foi um cara importante nesse processo eleitoral. Sim, Flavinho. Está fora do Corinthians. Está fora do Corinthians, a decisão foi comunicada ontem, não é? Havia uma polêmica muito grande em torno da presença do Rubão nesse período. Ele montou esse Corinthians, não é? E há uma discussão muito grande sobre a qualidade desses 11 jogadores que foram contratados. Você tem razão, ele foi fundamental, não é? Para alçar o Augusto à condição de presidente, trabalhou muito bem nos bastidores e aí ficou aquela dívida, né? de gratidão. O Rubão, então, foi colocado como diretor de futebol. E aí o Corinthians teve dificuldade para trazer... É estatutário, né, o cargo, que fique bem claro. O Corinthians teve dificuldade para trazer o cara para ser o CEO ali, né? Falou-se em vários nomes, Rodrigo Caetano, Pelaipe, Alexandre Matos, enfim, tinha uma lista aí com 10 nomes. Veio o Soldado, e o Soldado e o Rubão ficaram nessa tarefa de organizar a coisa do futebol, né? E só que assim, o que derrubou o Rubão foi mais a questão política, né? Os caras querem ver o capeta e não querem ver o Rubão lá dentro. E aí passou por conselho, passou pela turma lá do Transparência e Renovação, enfim. Acho que o que eu quero dizer é o seguinte, tem uma questão mais política do que a própria questão do futebol. Sendo que a questão do futebol já seria suficiente também para de repente, o Rubão não seguir na tarefa de comandar o futebol. Gente... Mas vem alguém pro lugar dele? Não, a informação é que não vem ninguém. O Fabinho Soldado e o Augusto vão dividir, o presidente vai cuidar do futebol. Vão cuidar do futebol. Tem um cara lá chamado Fernando Alba, que era um diretor adjunto. Ele também pode dar uma ajuda ali. Mas, enfim, o trabalho vai ser especificamente de Augusto / Fabinho Soldado. E a tarefa, a partir de agora, é olhar o mercado e tentar turbinar esse time na próxima janela. Porque se identificou lá problemas, principalmente nas laterais e no ataque, né? Na posição de centroavante e nas posições de lateral pela direita e lateral pela esquerda. Não sei como é que o Corinthians vai atacar esse mercado, porque se for para trazer mais gente só para compor o elenco, pode deixar o que está aí, porque o que não falta ao Corinthians é gente para compor o elenco. De péssima qualidade, por sinal. Né? Vocês viram a nota do Rubão no Twitter dele? Não, falou, escreveu. A nota dele é gigantesca, não diz nada. Eu li e não... Enfim, não, nada. Mas é exatamente aquilo que ele é como profissional no futebol. Então, Facicani, ele não vai fazer muita falta. Não, nenhuma. E pro Corinthians é uma bênção. Mas o Corinthians continua com uma estrutura, pra mim, mambembe. Total. Mambembe. Defasada, né? Primitiva, em tratando-se de um clube de Série A de Campeonato Brasileiro. Um time que deposita a gestão do seu futebol nas mãos do presidente, que é um presidente, eu não vou nem entrar no mérito se é bom ou se é ruim, mas ele tem uma tarefa que é hercúlea no clube, que é salvar o clube da falência, né? Pagar a conta, equalizar a dívida, etc. e tal. Isso tudo toma muito tempo de qualquer dirigente. Aí tem o Fabinho Soldado. É isso que acabou de chegar do Flamengo. Do Flamengo. E acabou? São essas duas pessoas que vão cuidar do futebol do Corinthians inteiro? Nesse instante, nesse instante... Desse time que deve 2 bilhões na praça, 1 bilhão e 600, sei lá quanto, e tem um elenco ruim, envelhecido. O Corinthians é um clube, uma torcida... que dispensa apresentação, com uma história que também dispensa apresentação, uma coisa... Não tem, Corinthians, o Corinthians é uma instituição gigantesca, porém, o atual pensamento, para que fique bem claro, tá? Porque depois, se os caras pegam recorte, sabe como é que é. O atual pensamento da gestão do Corinthians, não o clube não tem nada a ver. História, isso aí eu tenho um profundo respeito. Estou dizendo que o atual pensamento daqueles que estão no comando do Corinthians... e que estiveram recentemente no comando do Corinthians, é similar a um clube que, sei lá, disputa aí a 4ª divisão do futebol paulista, disputa a Série D do futebol brasileiro. Quiçá até, brincadeiras à parte com aquela história que vocês me zoam tanto, pensamento até de clube de várzea.
O pensamento das pessoas que estão no Corinthians é de clube de várzea. Tratam o Corinthians como um clube de várzea. Porque é uma proeza, em 10 anos praticamente, transformarem o Corinthians num clube campeão mundial, campeão de Libertadores, com o elenco que tinha, com as finanças que tinha, com a montagem do CT, com o projeto de estádio, tudo, transformarem tudo isso numa gestão que hoje tem Fabinho Soldado, que tinha Rubão, que foi o cara que montou o time que caiu em 2007. Não adianta ele tirar o dele da reta, que ele fala que ele não montou. Montou sim, eu tava lá. Você montou. Você foi o responsável por aquela vergonha, por aquele vexame. Você, como profissional no futebol, é péssimo. Péssimo. Você nunca deveria ter voltado ao Corinthians, mas quiseram voltar com você por questões políticas. Então esse que é o problema. O Corinthians se amarra com pessoas nocivas, profissionalmente falando, por causa de picuinha interna. Porque no Corinthians o mais importante é o ego político, é o cargo que o cara vai ter, sabe? É a fatiazinha ali, é a pizza ali dos conselheiros. No Corinthians é mais importante isso do que pensar como uma empresa que é o Corinthians. Se o Corinthians fosse pensado como uma empresa, ele era dominante na América do Sul. Como está o Palmeiras, como está o Flamengo, como o River Plate. Você vê, e quem vai mexer com o futebol nesse clube agora? Quesada, Augusto e o Fabinho Soldado. Eu não teria trazido o Fabinho Soldado. Desculpa só cortá-lo, Quesada. Sabe o que eu falo? Conseguiram acabar com o departamento médico do Corinthians, que era uma referência, cara. Departamento médico. Quiseram até tirar. Se não tiraram, ainda não, né? O nome da maior referência nesse sentido na história do Corinthians, que foi o Dr. Joaquim Grava. Olha o pensamento dos caras do Corinthians. Eu vou tirar o nome do CT porque eu não gosto do Joaquim Grava. Sabe por que isso? Sim, o Joaquim Grava é ligado ao Andrés, aí os caras ficam... O que eu digo sempre aqui, o Corinthians é a coisa menos importante. Não, caras, né? Por isso que eu tô falando, que isso é um pensamento de um cara varziano. Esse tipo de coisa é coisa de gente varziana, pior ainda, nem na várzea isso acontece, que se o cara que quiser tirar a homenagem do amigo da várzea, os caras arrebentam o cara de porrada. Entendeu? Sabe? Pelo amor de Deus, cara. Sabe? Uma crítica ao Rubão é a ligação muito forte dele com a torcida organizada. E, Rubão, você sabe porque é o que o pessoal tá falando aí dentro, né? Por exemplo, de fazer pressão em cima do Rojas. Sério que um cara da torcida foi fazer pressão em cima do Rojas e foi um negócio muito forte. Encontrou o Rojas em algum lugar. Cara, jogador de futebol, o Rojas não jogou merda nenhuma no Corinthians, ok. Mas pô, você não pode chegar e dar uma pressão no cara, dedo na cara, querer bater em jogador. Cara, ninguém... Tem uma informação de bastidor que tem jogador que tá com medo de... O Corinthians foi atrás de uma porrada de jogadores. Os jogadores estão com medo de jogar no Corinthians, pô. Quer dizer, o cara vem pro clube e fala, pô, tá tudo errado. Se eu não conseguir, eu não posso ir no shopping. Os caras vão me dar um tapa na cara. Vão bater no meu filho, na minha mãe, no meu pai, na minha mulher. Então, o Corinthians precisa mudar essa forma. A torcida é maravilhosa, é legal, só que não tem o direito de ficar fazendo esse tipo de pressão. Senão, daqui a pouco, ninguém mais vai jogar no Corinthians. O que era um orgulho jogar no Corinthians. E tinha gente que ligava lá pra jogar. Hoje, os caras têm medo. E isso é um pensamento... Claro. Varziano? Exatamente, exato. Nem na várzea. Nem assim, na várzea. Né? Nem na várzea, assim. E olha que eu conheço os times da várzea que né? Abraçam os caras. Agora, é preciso tomar cuidado. Eu acho que o papel da torcida é muito importante. Mas você não pode também ficar toda hora olhando, ouvindo que a torcida... Não, então sai ali e coloca o pessoal da torcida organizada para comandar o clube. Se for assim, então tudo bem, eu bato palma. Aí, pelo menos vai ter um comando. Agora, o cara tá lá, ele fica toda hora... O que eu faço agora? Ah, é? Ah, não, esse vocês não gostam. Ah, vocês não gostam desse. Cara, quem bota a bunda na cadeira lá tem que ser macho de fazer a coisa. Porque senão não precisa estar lá. Né? Agora, o Rubão não tem o trato. Eu acho que o Rubão ficou muito longe do futebol. Quando foi 2007, né, o rebaixamento, 2007 pra cá, quase 2 décadas. Ele já não era capaz naquele período, época, imagina agora. Perdeu. Olha, e outra, hoje tem que ter isso daqui, ó, telefone, ó, contato, ligar direto pro jogador. Se você não tiver um cara que faça isso... Porque esses caras todos aí, o que eles têm na realidade é isso daqui, ó. É contato. Se não tiver contato, já era. Eu teria colocado o Fábio Santos aí. É que o Fábio Santos é ligado à turma do... O Flavinho falou uma coisa que chama atenção. É muito pouca gente para pensar o futebol do Corinthians. O Augusto, que não tem experiência nenhuma, tá? O máximo de experiência que ele teve foi trabalhar na base do Corinthians, foi diretor da base. E o Fabinho Soldado, que é um cara que todo mundo
critica, tem dúvida. Não conhece entendeu? o clube. Não conhece o clube, não tem nome no mercado identificação. forte. Né? Imagina, não fez imagina, isso no Flamengo. Ele pega a agenda dele. O cara liga, quem é? É o Fabinho Soldado. Cara, quem? Do Corinthians. Ah, bom, aí o cara sabe, é do Corinthians, entendeu? É muito pouco para um time do tamanho, da dimensão do Corinthians, entendeu? Até nomes à parte, seu Mani, a estrutura precisa ser... Precisa de mais gente. O Alessandro, que era o né? Alessandro, na história do Corinthians, não tinha esse estofo, esse know-how de mercado, vai o Fabinho ter, com todo o respeito? Né? Você viu o que o Cruzeiro fez? Alexandre Cruzeiro Matos. pegou Alexandre Matos, Dracena, Pelaipe fez o e Edu Pelaipe. Dracena. Aí alguém vai falar, é demais. É melhor. É bom? Claro. Gente, são pelo menos 3 pessoas. Se as Além pessoas, do presidente, Além do, tá? Que acabou do dono CEO, o do CEO dono lá, do o clube. dono da Pedro empresa, do BH, Lourenço. supermercado lá. É. O Corinthians está na mão do Augusto Melo E do Fabinho Fabinho O Soldado, maior erro do cara. Rubão, antes que eu esqueça, o trato da situação do Lucas Veríssimo. Isso é uma das coisas mais absurdas que aconteceram no Corinthians. O Corinthians perdeu na mão grande o Lucas Veríssimo, No futebol, da onde? Da Arábia. da Arábia Saudita. Pô, quando você pega um cara desse dos Emirados, Catar, né? Dos Emirados. Dos Emirados, Catar. mundo Do árabe. Catar.